No governo da época, havia muitos contrastes. Não tinha rede de esgoto nem água encanada. Eram analfabetos, a maioria dos brasileiros. E as crianças trabalhavam muito cedo. Isso tem que se resolver. E os tenentes começaram a buscar uma nova política. Queriam acabar com o coronelismo e implantar o voto secreto. Os tenentes começaram a se rebelar e levantes começaram a buscar uma nova política para o Brasil. Na coluna Prestes, homens marcharam pelo país, difundiram suas ideias, todo mundo viu, mas foram perseguidos e para Bolívia eles fugiram. O estudantismo se iniciou lá no período da Primeira República, ou como muitos conhecem, a República Velha. Bom, Epitácio de Pessoa havia tomado posse do Brasil em 1919. Os trabalhadores já estavam insatisfeitos com a maneira de governo da época, eles estavam realizando multinhos, estavam realizando greves dentro das indústrias, pois eles sabiam que quem tinha mais controle sobre o país era quem tinha maior posse de terra. A partir das manifestações que estavam acontecendo no país, Epitácio de Pessoa comunicou a Hermes da Fonseca, presidente do clube militar da época. O mesmo, concordando com as manifestações que os trabalhadores estavam fazendo, decidiu não intervir nas manifestações. Epitácio de Pessoa, enfurecido com a atitude de Hermes da Fonseca, decidiu prendê-lo e tirá-lo da presidência do clube militar. Foi onde ele colocou 2 civis que não tinham conhecimento militar na época para tomar posse, tomar conta do clube militar da época. Os militares de baixa e média patente, insatisfeitos com a decisão do presidente, decidiram apoiar os trabalhadores da época e começaram a realizar manifestações em prol de voto secreto, em prol de melhores condições de trabalho, enfim. Esses acontecimentos foram a gota d'água para os militares começarem a reivindicar mudanças dentro do governo. De Copacabana foi uma das mais significativas demonstrações de crise da hegemonia oligárquica. Esta revolta foi ambientada no ano de 1922, período em que acontecia a campanha de sucessão ao governo do presidente Epitácio Pessoa. Foi a primeira manifestação armada tenentista, travada na praia de Copacabana, marcou o fim do governo de Epitácio Pessoa. O objetivo era evitar a posse de Arthur Bernardes. No confronto com as forças do governo, morreram 16 oficiais, sobrevivendo apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que mais tarde participariam de outros movimentos tenentistas. Essa revolta ficou conhecida como os 18 do Forte. Revolução Paulista. No segundo aniversário da primeira revolta tenentista, explode em São Paulo outra manifestação armada dos tenentes. Dessa manifestação, o movimento expandiu-se para o norte e nordeste do país. Os tenentes tomaram várias cidades brasileiras, entre elas Natal, Belém, Santarém, Óbidos e Manaus. A Revolta Paulista de 1924, também chamada de Revolução Esquecida, Revolução de 1924 e de 2º 5 de julho, foi a segunda revolta tenentista. A capital paulista foi palco do maior conflito urbano da história do Brasil, em cenas que lembravam a Primeira Guerra Mundial, com explosões de bombas, moradias, bombardeios por aviões, soldados com metralhadoras, população fugindo pelas ruas, tanques de guerra cruzando a cidade e trincheiras abertas nas ruas. Teve início na madrugada de 5 de julho e terminou em 28 de julho de 1924. A revolta foi motivada pelo descontentamento dos militares com a crise econômica e a concentração de poder nas mãos dos políticos de São Paulo e Minas Gerais. Coluna Prestes. Em 1924, com o fracasso da Revolta Paulista, muitos de seus líderes fugiram para a região sul do país. Lá, tornaram-se aliados das tropas lideradas por Luiz Carlos Prestes. Juntos, paulistas e gaúchos decidiram seguir em marcha pelo interior do Brasil, com o objetivo de provocar um levante popular contra o governo. A Coluna Prestes teve início na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, com cerca de 1.500 seguidores, sendo que a maioria deles eram militares. Apesar disso, mulheres e civis também participaram do movimento. Percorreram a pé ou a cavalo aproximadamente 25.000 quilômetros, passando por 11 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco e, por fim, o Rio Grande do Norte.
Em cada local que passavam, faziam comícios, que tinham como finalidade alertar a população sobre os problemas que o país estava passando. Mostravam ao povo quais eram os pontos críticos e como suas propostas e ideias podiam ajudar a mudar a realidade. Em 1927, após 2 anos e meio do início do movimento, a Coluna Prestes chegou ao fim sem alcançar seus objetivos. Durante todo o período, por se tratar de uma questão de caráter ideológico, não foi registrado nenhum conflito sangrento, como em outros momentos que houve no Brasil. Mesmo assim, os participantes da Coluna Prestes tiveram que ter uma ampla resistência. Isso porque houve muitas ameaças e constantes perseguições das tropas do governo. O que causou o tenentismo? O tenentismo faz parte de um conjunto de movimentos e manifestações que ocorreram no Brasil durante a década de 1920, decorrentes da crise da República Velha, marcada por um sistema eleitoral corrupto, com uma economia protecionista centrada na produção de café para exportação, que valorizava as oligarquias. O resultado disso foi uma condição econômica muito precária para brasileiros de várias regiões do país, que cada vez mais dependiam de favores e assistência dos coronéis locais, que dominavam as áreas e controlavam o voto popular, chamado na época de voto de cabresto. Embora o tenentismo tenha se destacado como um movimento armado, houve manifestações substanciais na época contra o sistema político decadente do país, como a Reação Republicana, a Coluna Prestes, de 1924, a fundação do Partido Comunista do Brasil e até ações de cunho cultural, como a Semana da Arte Moderna de 1922. Como começou o tenentismo? Para alguns historiadores, o movimento acabou amalgamando diversas revoltas populares da época e representavam, de certa forma, a vanguarda da classe média, que estava à margem de um sistema que priorizava só as oligarquias. Para outros especialistas, foi um movimento que contou com o descontentamento dos militares nessas patentes mais baixas, somando à desvalorização das forças armadas e à vantagem de serem numerosos. Bem, todos nós sabemos que em grandes revoltas e movimentos existe alguém por trás disso, alguém que influenciou e liderou tais movimentos. No caso do tenentismo, não podemos deixar de falar sobre Luiz Carlos de Prestes, que foi um dos grandes líderes desse movimento. Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1898, se formou em um colégio militar e também em engenharia militar no Rio de Janeiro em 1919. A sua primeira aparição foi no Levante de 1922, que foi a revolta do 18 Forte de Copacabana. Isso em 21, 22, né? O primeiro levante foi o 5 de julho de 22 aqui na Copacabana, em que o Siqueira Campos, com o Eduardo Gomes, etc., marcharam nos 18 do Forte. Foi 5 de julho de 22. Né? Aqui no Rio, nas cidades, qualquer um votava com qualquer documento. Bastava ter um documento qualquer, podia votar 2, 3, 4 vezes, podia votar. Protestávamos também contra as injustiças, que o Poder Judiciário sempre foi um dos mais corrompidos no Brasil, mais injustos, mais corruptos. Né? Então o movimento tenentista surgiu justamente desses jovens oficiais que se reuniram ali pela década de início de 20, 21, começou a surgir o movimento tenentista. A sua descoberta nesse levante foi feita através de cartas que foram publicadas em jornais que supostamente apontavam para ele. E com essa participação, ele foi mandado para a cidade de Santo Ângelo e foi engenheiro por ali por 2 anos. Depois de ter participado desse movimento, ele começou a ter uma visão mais nacional em suas conversas e debates com o exército brasileiro. E em 1924, ele abandonou o exército e começou a trabalhar em uma empresa de engenharia civil. E com o tempo, lá ele começou a organizar um movimento político conhecido como Coluna Prestes. Bem, e a coluna durou aproximadamente 2 anos e ela percorreu por volta de 25 mil quilômetros. E eles tinham como objetivo acabar com a República Oligarca e também existia um voto secreto, como a gente já viu antes. Apesar da coluna não ter vencido, ela também não foi derrotada, e Carlos ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Depois da derrota da coluna, os seus líderes foram todos exilados para a Bolívia. E lá, Prestes, ele começou a ver que a marcha para ele mostrou um país que ele não conhecia,
onde ele começou a ver muitos homens do interior do Brasil passando fome. E como isso podia acontecer com um país rico, que havia terras infinitas? Ele não aceitava isso. Então, ele começou a se aproximar e estudar os livros marxistas. Esses livros eram O Que Fazer, O Estado e a Revolução de Lenin, né? Esses livros me impressionaram muito. Depois que os soldados, a maioria, voltou para o Brasil, já em 28 eu fui lá para Buenos Aires, que é um centro cultural. Lá eu tive contato logo com o Partido Comunista Argentino, né? E comecei a estudar o marxismo mesmo. Os anos se passaram e Carlos Prestes continuou a defender a ideologia comunista, que acabou sendo secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro de 1943 a 1980. E também depois, com o tempo, ele foi senador pelo Distrito Federal de 1946 a 1948. E ele faleceu no dia 7 de março de 1990, com 92 anos de idade. Agora, o próximo vídeo que iremos ver é um de seus discursos, realizado em 1945. Nacional. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocarmos, devemos olhar para diante e não para trás, não para o passado, mas para o porvir, o futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos, com as forças que efetivamente possuímos e na base da realidade econômica, social e política de nossa terra e do mundo. É o que nós, comunistas, havemos de fazer. Havemos de fazer com o apoio do povo e, mais particularmente, com o proletariado de São Paulo. Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. A ideologia dos tenentistas eram absolutamente contrários às práticas políticas da Primeira República. Eles lutavam contra o poder das oligarquias, sobretudo no interior do Brasil, onde a desigualdade social era mais acentuada. O projeto dos tenentistas foi considerado um movimento salvacionista. Eles alegavam agir em defesa das instituições republicanas. Havia uma grande insatisfação nos quadros militares, com pouco investimento na corporação, segundo a visão deles. Os tenentistas defendiam um projeto para o Brasil baseado no liberalismo. Eles consideravam as condições políticas em que o Brasil se encontrava causadoras das grandes carências existentes. Permitia fragmentação no núcleo político. Existiam oficiais que abraçavam outras ideologias, como o comunismo. Além disso, defendiam a formação de uma república autoritária que promovesse as mudanças necessárias. Assim, conforme colocam as historiadoras Lilian e Heloísa, os tenentistas eram liberais em temas sociais e autoritários em política. No campo econômico, defendiam a modernização e a industrialização do país e o fim da política que priorizava o café na economia brasileira. Por fim, vale ressaltar que, em questões sociais, eles defendiam a reforma do ensino público e a obrigatoriedade do ensino primário e a moralização da política. Além disso, denunciavam também as miseráveis condições de vida e exploração dos setores mais pobres. Os tenentistas, no entanto, não possuíam um plano de ação e não sabiam como implantariam as reformas que defendiam. Assim, as lutas organizadas por eles, conforme os historiadores classificam, foram caracterizadas mais pela ação do que pelo discurso. O tenentismo foi responsável por lançar vários nomes importantes nos quadros políticos do Brasil nas décadas seguintes e teve diretamente ligado com a Revolução de 1930, que pôs fim à Primeira República e colocou Getúlio Vargas no poder. Fabiana Silva, Felipe, Guilherme, Maria Macedo, Milene Leme, Atila Tomé,
enfim, o fim.